Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Cristina Multella, eu vou me apresentar para as pessoas especiais. Sou uma mulher de pele parda, tenho cabelos curtos, castanhos cacheados, olhos também castanhos, óculos, estou vestindo uma blusa de cor bege, com cachecol em tons bege e marrom. Estou num ambiente com estante de livros ao meu redor. Faço parte aqui da equipe da Casa Museu Emma Clabin. Quero dar as boas-vindas e agradecer a todas as pessoas que se inscreveram para assistir essa palestra, agradecer também pela escolha da programação da Casa Museu. É uma alegria, um prazer enorme para nós compartilhar pesquisas, ideias, com tantas pessoas de diferentes lugares do Brasil. Eu até queria pedir para as pessoas se manifestarem no chat, se puderem, dos lugares onde elas estão, porque pela inscrição a gente pode ver, né? E aqui o público não pode. Seria legal a gente compartilhar isso, até pelo tema, né, que o André está trazendo para a gente, e nesse formato que a gente está atual. Quero fazer um agradecimento muito especial, André, a você, museólogo, pesquisador e professor, por aceitar o nosso convite para fazer essa apresentação, trazendo para nós essa sua pesquisa sobre este tema tão contemporâneo. Eu vou apresentar para vocês a nossa colaboradora, Dina Feldman, que fará a mediação desse encontro entre o André e as perguntas que o público pode ter no final. Eu passo a palavra para ela. Obrigada, boa noite. Eu sou a Diná, como a Cris falou, também faço parte da equipe da Casa Museu Emma Clabin. Sou uma mulher, tenho o cabelo castanho com mechas grisalhas, eu estou de óculos, o cabelo na altura dos ombros, eu estou com uma blusa preta com detalhes brancos, e eu estou num ambiente, uma parede branca, uma janela, está desfocado, e umas flores amarelas. É uma alegria estar com vocês nessa noite, para a gente acompanhar juntos a palestra As Práticas Museológicas no Novo Normal, com o museólogo, historiador e professor André Fabrício Silva. André Fabrício Silva é doutorando e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É graduado em História e bacharel em Museologia pela Universidade Federal de Ouro Preto, coordenou o Programa de Educação Patrimonial da Prefeitura Municipal de Mariana, em Minas Gerais, entre 2019 e 2022, e atua como museólogo, prestando serviço de pesquisa e levantamento de acervo físico e digital, catalogação de acervo, elaboração de material de pesquisa expográfica e política de acervos. Atualmente é professor colaborador da Universidade Estadual do Paraná, no curso de bacharelado em museologia, cujos estágios ele também coordena. André, um prazer ter aqui você com a gente essa noite, e eu passo a palavra para você. Obrigado pela apresentação. Olá a todos e todas, boa noite. Como eles disseram, eu sou o André. Vou também fazer uma descrição, né? Eu sou um homem pardo, tenho um cabelo ondulado, tenho barbas e uso óculos, e no fundo eu tenho uma cor bege também, que eu estou usando um filtro no programa. Eu gostaria de agradecer primeiro, né, o convite, né, da Ana Cristina e da Lívia, ao SAT, para poder oferecer essa palestra no Museu Emma Clabin, e também a Diná, né, pela essa assistência técnica. E gostaria de agradecer também aos que estão aqui presentes e que se interessaram pelo tema da palestra e vieram participar. A Diná que vai me ajudar na apresentação, e Diná, se quiser colocar a apresentação. Vou começar a apresentação, pode deixar. Eu agradeço. Mas enquanto isso eu vou falando, que hoje aqui eu vou abordar algumas questões dentro do campo da museologia que envolve pensar ações dos museus no âmbito virtual, mais precisamente na internet, né, de uma maneira geral. E é importante ressaltar que essa discussão que eu vou fazer aqui hoje é fruto dos estudos que eu fiz durante a pandemia e vai se inserir dentro desse contexto, né, que trouxe novos desafios para os museus a partir do momento em que a pandemia passou a exigir um distanciamento social e um isolamento social como medida para a prevenção
de contaminação, né? Então, essa medida ela vai promover o impacto na vida dos museus e na sua própria relação com o público. E nessa nova realidade, né, a comunicação virtual dos museus, ela vai se ressignificar, né? Isso porque o uso do meio virtual ele tornou-se a única forma dos museus se comunicarem com seu público. E junto com isso, a gente viu surgir uma série de fatores que trazem para o debate algumas discussões que permeiam a virtualidade. Então, levando em consideração essa realidade do uso de tecnologias no ambiente web pelos museus, a ideia aqui hoje é de analisar de que maneira algumas instituições museológicas ressignificaram suas ações diante da pandemia e como o meio virtual tornou-se um grande desafio para os museus, né, pensar em suas ações futuras. E aí, nesse processo, vou trazer umas discussões teóricas que envolvem, né, a virtualidade, musealização, musealidade, comunicação museológica, digitalização do objeto museológico e também alguns contextos específicos em que se iniciou esse processo de uso da internet, né, pelos museus. Então, a ideia é refletir um pouco acerca dos desafios enfrentados pelos museus no período da pandemia, né? Principalmente os museus brasileiros, e sobre como repensar os usos da virtualidade por essas instituições no período pós-quarentena, levando em consideração esses desafios enfrentados nesse contexto pandêmico. E eu acho que é importante ressaltar também que essa palestra, né, ela não pretende esgotar o assunto que vamos tratar aqui hoje e muito menos propor soluções para as questões que serão abordadas. A ideia é muito mais problematizar esse tema central que teve destaque, né, um destaque maior durante o período da pandemia e pensar alguns caminhos que podem ser seguidos, levando em consideração algumas discussões teóricas no âmbito da museologia e como elas se aplicam ou podem ser aplicadas no ambiente virtual. Então, a gente vai caminhar por esse sentido. Você pode mudar para mim o slide, por favor? Obrigado. Então, e uma primeira observação, né, que eu gostaria de fazer para iniciar essa discussão é de pensar um pouco as crises pandêmicas, né, e como elas, de alguma forma, mudam o funcionamento normal da sociedade, provocando grandes transformações na estrutura social dessas sociedades, né? E eu trouxe como um exemplo, uma primeira discussão, né, que um grande exemplo histórico que a gente vê, né, foi a questão da peste negra, que tomou parte da Europa, né, na virada da década de 1347 para 1350, e deixou a Europa completamente transformada. E a principal transformação, né, que a gente vai visualizar nesse contexto está relacionado ao aspecto cultural, que antes ele era marcado pelo cristianismo e que agora ele se transforma, né, com a pandemia, né, diante dessa ideia de uma inépcia, de uma salvação divina, né, com esse grande número de mortes que ocorreram. Então, ganha um destaque nesse contexto, né, a filosofia moral do humanismo, que coloca o indivíduo como um elemento central do universo, né? Então, nesse sentido, a Idade Média, de uma certa forma, ela foi sendo deixada para trás, conforme o saber científico e uma arte centrada na figura humana, né, e não mais somente nessa ideia divina, torna-se predominante nesse contexto. E aí, talvez a maior representação cultural desse processo que a gente pode visualizar foi a virada para a Renascença, né, que foi uma das maiores transformações artísticas e culturais que ocorreram como reflexo, né, das mudanças ocasionadas pela pandemia da peste negra. Então, ela teve uma transformação muito grande na sociedade europeia nesse contexto. E um outro exemplo que eu trouxe, que a gente pode pensar e discutir, né, foi e uma pandemia também que merece destaque, foi a da gripe espanhola, né, que vai surgir no início do século XX, né, entre 1918 e 1920, né, e foi o primeiro vírus a ser transmitido de maneira global e que vai provocar uma grande transformação no espírito da humanidade, né? Isso porque essa pandemia ela levou à morte mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo, e justamente com esse processo, com ela surgiu uma espécie de aceleração do tempo
que vai provocar importantes transformações sociais em todos os setores da sociedade. Então, nesse contexto, foi um tempo marcado por um rápido avanço tecnológico, né, uma busca acelerada pela felicidade, né, estabelecendo, inclusive, uma série de quebras de paradigmas. Então, a gente vê, nesse contexto, a transformação da moda, né, um contexto em que explodiu o cinema e a rádio, né, o telefone, ele começa a se popularizar, né, os sistemas de saúde, inclusive, eles se ampliavam diante da crise de enfrentamento da gripe espanhola, né, no Brasil, mesmo, por exemplo, né, foi no meio dessa pandemia que surgiu a ideia de se construir um sistema de saúde público, que hoje em dia é até um patrimônio do Estado Nacional, mas nesse contexto foi construído no sentido que desse conta da saúde pública brasileira e fosse capaz de enfrentar, né, esses piores desafios provocados pela pandemia. Então, essa pandemia, de certa forma, ela contribuiu para a transformação, né, inclusive uma transformação bem profunda da sociedade. E, com isso, né, já vindo para o contexto que a gente vive agora, né, a gente vê nesse contexto, né, que as pandemias, elas contribuem para o aceleramento das tecnologias, né, promovem proximidades, né, modificam os valores da sociedade, né, transformando, nesse sentido, visões que eram enraizadas, né, e gerando profundas transformações sociais. E nessa pandemia do Covid-19, né, a gente viu ocorrer novamente esse fenômeno, né, que certamente transformará, né, se já não transformou, na verdade, a cultura, né, a questão econômica, os valores e, principalmente, a relação com as tecnologias. E os museus, né, eles foram uma das principais instituições a serem afetadas pelos impactos da pandemia, né? Isso porque, né, os museus eles se viram obrigados a fecharem suas portas, né, a colocarem suas equipes em trabalho de home office, inclusive pensar novas estratégias de comunicação com seu público. Então, nesse novo cenário, né, diante da imposição do isolamento social e do distanciamento social, né, a comunicação virtual ela vai tomar um novo significado, né? Isso porque, com o uso do meio digital como única maneira dos museus se comunicarem com seus públicos, né, emerge também, nesse sentido, uma série de fatores que trazem para o debate algumas discussões que permeiam a virtualidade. Pode mudar, por favor, para o próximo slide. E, para iniciar essas discussões, né, essa primeira parte vai ser um pouco mais teórica, né, que é para a gente pensar um pouco essa questão da virtualidade, já que estamos aqui tratando de questões que perpassam os usos da virtualidade pelos museus. Então, para iniciar essa discussão, eu começo com uma colocação interessante de um autor chamado Jonathan Bowen, né, que numa publicação que ele vai fazer lá em 1999, né, chamada, numa tradução bem literal, assim, o texto chama Tempo de Reformas, uma pesquisa sobre o site de museus, em que ele buscava estabelecer, né, nesse artigo, os problemas dos museus na sua presença na web. Daí ele vai afirmar, né, nesse contexto, né, abre aspas, que ele vai falar que os museus virtuais interagem com os visitantes virtuais, assim como os museus reais interagem com os visitantes reais. E aí eu trago essa fala dele inicialmente porque ela traz alguns pontos que para a gente refletir sobre essas questões, né, que já introduz um pouco essa discussão que a gente vai trazer aqui, que são algumas questões que a gente pode pensar, né, como que se estabelece as ações dos museus no meio virtual, né, ou essa ideia do que seria um público virtual, né, nessa contraponto de um público real que visita o museu no espaço físico, né, ou, além disso, a gente pode pensar, né, entender o que seria o virtual, né? A gente pode pensar essa ideia de virtual como o oposto do real, e a partir dessas reflexões que eu trago um pouco uma discussão inicial. Pode mudar, por favor, o próximo. E para pensar, então, essas questões, eu trouxe inicialmente as reflexões do Pierre Levy, que ele é um autor que ele vai procurar pensar filosoficamente a questão da virtualidade. E ele é categórico, né, quando ele vai dizer que o virtual, na concepção dele, não se opõe ao real ou essa ideia de realidade, né? Ele vai entender o virtual
como um movimento que ele vai pensar que existe em potência e não em ato, né? Então, isso vai trazer uma ideia de que o virtual ele não se opõe ao que ele vai chamar, né, de atual, né? Que é uma ideia de que se caracteriza como um estado que se permanece, que ele vai falar que permanece no limbo, esperando a sua existência. Então, nesse conceito que ele vai trazer, né, a ideia de virtualização para ele, então, é definida como o inverso do atual. Acho que uma maneira mais prática da gente poder compreender é que, para o Lévy, a virtualização é um dos principais vetores de criação da realidade, né? A virtualização, para ele, ela permite que pessoas, coletividades, né, informações tornem-se não presentes, né? Possibilitando um processo do que ele vai chamar de desterritorialização da própria informação, né? Que o objeto, quando ele é removido do espaço físico, né, a partir da sua digitalização, por exemplo, ele não se torna apenas algo imaginário, né, mas produz efeitos sobre os sujeitos, né, na realidade, né, que esse processo, então, de desterritorialização, né, a partir da virtualidade, permite que o que ele vai dizer, tipo, da saída da quase presença do agora, né, que virtualiza os sentidos, transmitindo muito mais que imagens, a quase presença, né, do real. E aí eu acho que um dos efeitos assim, mais significativos de entender esse processo de virtualização em Lévy é a alteração, então, no modo como nós lidamos com o tempo, né? Porque a partir da virtualização, essa ideia da noção do momento presente, né? A partir da virtualidade vai ganhar uma dimensão global, né? Que ele traz essa ideia que o presente está aqui, mas está em todo lugar ao mesmo tempo, né? Uma ideia de que o tempo ele é sincronizado, criando-se uma unidade temporal sem a necessidade da unidade de lugar, de estar nesse lugar, né? Eu acho que a própria forma como eu estou aqui realizando essa palestra hoje define bem essa ideia de virtualização, né, e da dimensão global do presente, porque eu estou aqui falando, de certa forma, sozinho, né, e o meu presente está sendo compartilhado com vocês que estão em distintos lugares do Brasil, né? Não sei de qual região vocês são, mas e que de alguma forma serão afetados por essa experiência virtual. Então, dessa forma, a gente pode compreender a virtualização como um processo de materialização do real em Lévy, né? Para ele, essa oposição entre real e virtual, ela é enganosa, né? Que esses modos de ser, tanto real e o virtual, né, não correspondem ao mundo dos opostos, né, mas, na verdade, elas são modos complementares de uma mesma entidade, que ele vai dizer. E aí, quando a gente, né, traz esse tema da virtualização para os museus, né, certamente esse tema levanta um debate sobre esses processos de virtualização do objeto museológico, né, e essa própria possibilidade de captação do que o Walter Benjamin ele vai chamar de aura do objeto. E essa ideia, né, de aura é uma discussão interessante que o Walter Benjamin vai trazer, né, em que ele vai pensar que esse processo de reprodução técnica do objeto, da arte, né, acarretaria na perda da autenticidade desse objeto, né, retirando a sua aura, que para ele seria a característica única da existência desse objeto. Então, de uma certa forma, ele pensava que a reprodução dos objetos acabaria com a autenticidade desses objetos, né, que é uma questão, inclusive, que envolve a digitalização dos acervos museológicos, né, e a sua disponibilidade no ambiente web, pensando a nossa realidade aqui, né, na discussão que a gente está fazendo hoje. E, nesse ponto, é interessante trazer aqui um outro pensamento, né, que foi desenvolvido por um pensador francês chamado André Malraux, que escreveu um livro chamado O Museu Imaginário, que ele vai estabelecer uma relação dialógica com Walter Benjamin. Ele vai trazer uma visão contrária quanto à ideia de reprodutibilidade do objeto, né? Isso porque ele vai desenvolver esse pensamento, né, ao trabalhar o conceito que dá o nome ao livro, né, que ele vai chamar de museu imaginário, né? Ele desenvolve esse conceito de museu imaginário, que seria uma espécie
que ele vai chamar de museu mental, né? Que pode ser representado como um espaço virtual, transitando entre essa ideia do real e o imaginário. E ele vai, inclusive, desenvolver esse pensamento justamente para problematizar a função dos museus, né, ditos tradicionais, né, na medida em que esses museus eles focam em uma relação entre o espectador e o seu acervo. Então, com isso, ele vai destacar a importância da interação entre museus, cultura, né, e sociedade, né, pensando a própria relação que os sujeitos estabelecem com o objeto artístico dentro dos museus. Então, ele acredita, né, que a reprodução do objeto ela permite outras relações com o público, né, ajudando a modificar o diálogo entre a obra e o sujeito. Então, nesse museu imaginário, né, que ele pensa o conjunto das obras, né, a partir da sua reprodutibilidade, ela permite ao sujeito conhecer os objetos dos museus sem necessariamente se deslocar até eles, né, e que essa reprodução, ela representaria a própria vida da obra de arte a partir do momento em que ela é ressignificada, a partir da percepção de cada indivíduo no contato com a reprodução, né, dessas obras, desses objetos. E aí o André Morrow ele vai entender, então, né, esse processo, né, como um processo que ele vai chamar de metamorfose dos objetos, né, que é um conceito bem interessante, porque para ele o processo de metamorfose se insere, então, em uma lógica de redimensionamento dos processos de acessos a objetos dos museus, né? Então, o Museu Imaginário, ele contribuiu para o reposicionamento das questões do público do museu, isso principalmente com o advento da imprensa, né, de arte, bem como das reproduções técnicas cada vez mais bem feitas, né, permitiu que estudantes, artistas, pesquisadores, assim, ou, né, e demais públicos pudessem acessar informações sobre obras e conjuntos, né, de museu de uma maneira inteiramente nova, né? Então, que essa grande circulação de imagens proporcionou novas negociações de sentidos e permitiu também que os públicos visitantes de museus, né, concretos ou institucionalizados tratassem as obras com alguma familiaridade, assim, né? Em que muitos casos, inclusive, ele vai dizer que essa reprodução técnica da obra de arte, né, ou de qualquer objeto, na verdade, estimula a própria reprodução que para ele é investida de potência aurática. Então, isso é interessante, que para ele, né, essa condição aurática de uma obra de arte, né, diferentemente do que a gente poderia imaginar, levando em consideração o pensamento do Walter Benjamin, né, quando ele é reproduzido, essa aura, para ele, não é destruída com a sua reprodução. Na verdade, ela é apenas redimensionada, né? Ele vai trazer essa questão do redimensionamento. E aí, eu acho, né, a partir dessas reflexões, né, a gente pode entender, então, a virtualização do objeto, né, diante do advento das novas tecnologias, como um processo que amplia o campo de atuação dos museus a partir do momento em que eles se inserem nesse processo de disseminação das informações dos objetos por eles adquiridos, né, para além do seu espaço físico, né, pensando aqui dentro disso que o André Morrow vai defender, e assim, outros autores vão concordar e vão trazer e complementar um pouco essas ideias do André Morrow, né, e tem uma autora, né, que é a Teresa Scheiner, que eu trouxe também, que ela é também uma museóloga que também vai pensar os museus na sua relação com a tecnologia. Então ela vai dizer que essas novas tecnologias midiáticas, elas favoreceram uma captura ampliada do patrimônio, né, na medida em que esse meio eletrônico que a gente utiliza, digital, né, ele apreende, ele homogeneiza essa imensidade, né, plural de objetos patrimonializados, transformando eles, por sua vez, em novos ícones patrimoniais, né, que ela vai chamar de documentos virtuais. Isso vai ampliar o acesso a essa infinidade de objetos patrimoniais. Então, as possibilidades da realidade virtual, né, da realidade ampliada, da digitalização de objetos, né, e o desenvolvimento dos objetos culturais digitais, eles representam uma reconfiguração do objeto material, né, que ele assume novas formas, né, novas funções e novas potencialidades e significados a partir do momento em que ele se insere dentro do meio virtual.
Acho que pode mudar, por favor, para o próximo slide. Então, é importante, né, então, a gente perceber que as tecnologias, né, elas se transformam e, na mesma medida, elas mudam a forma como vemos e interagimos com a realidade. E diante da relação que estabelecemos com o mundo, né, a partir do olhar, todas as tecnologias, de uma certa forma, estão diretamente ligadas às capacidades cognitivas e naturais dos seres humanos, né? E é importante a gente entender aqui, né, que tecnologia, aqui nós não temos que entender como, na verdade, como algo muito específico. Na verdade, é tudo que é produzido pelo ser humano, né? Então, se a gente pensar pinturas rupestres mesmo, o alfabeto escrito, a litografia, fotografias, né, imagens em movimentos, filmes, televisão, computadores, né, gravações de som e rádio, a própria internet, são algumas definições de tecnologias que transformam, né, e transformaram, na verdade, a nossa percepção sobre a realidade. E nesse processo, né, de mudanças tecnológicas, a internet ela se estabelece como uma espécie de apoteose das tecnologias visuais, né, na medida em que ela une no mesmo espaço, né, mídias, filmes, gravações de sons, livros, né, objetos que, por meio da virtualidade, transmitem seus efeitos correspondentes, incidindo diretamente na percepção de que nós sujeitos temos da realidade. E aí a gente vê, né, os museus como elementos transformadores, né, da sociedade, eles ganham um grande destaque nesse processo a partir do momento em que a internet permitiu, né, outras experiências nos espaços museais, né, onde essa vivacidade dessas experiências virtuais, elas promovem um profundo efeito sobre a consciência social e política. Então, a gente vê que a chegada da web, né, ela facilitou o desenvolvimento de hipermídias, né, com informações de museus que admitiram um número elevado de interação de usuários de todas as partes do mundo com os espaços museais. E aí essa possibilidade mesmo de uma ampliação, né, das ações dos museus no meio virtual, ela traz consigo também algumas reflexões que envolvem os usos dos museus nos espaços virtuais, né? E assim mesmo como a própria relação com o público virtual. Então, tem até alguns autores que vão dizer, como por exemplo, né, o Fábio Paternò e um autor que chama Cristiano Mancini, que eu vou trazer mais à frente, né, que eles vão dizer, né, a partir dessa relação do museu com o público virtual, eles vão dizer que assim como os espaços museológicos, eles têm um público específico, né, e algumas ações dos museus, elas devem ser pensadas no perfil desse público, da mesma maneira deve-se proceder ao interagir com o público virtual, né, isso porque são distintas as interações dos usuários com os museus, né, então esses usuários, eles são variados, né, eles executam tarefas em vários contextos diferentes. Então, por isso, para esses dois autores, né, os meios virtuais dos museus, né, de interação com o público, eles devem ter interfaces capazes de se adaptarem aos diferentes perfis de usuários, estabelecendo assim né, de maneira mais efetiva os objetivos dos museus, né? Eles tratam desse ponto. Pode mudar, por favor, para o outro slide. Então, é interessante pensar esse aspecto dos objetivos dos museus, né? Porque a gente pensa, né, que o objetivo do museu, né, a sua essência, ela se ancora no uso dos objetos da cultura, né, que se estruturam como elementos de comunicação de determinada realidade. E aí tem um autor interessante chamado Ivo Maroevich, né, que ele foi um museólogo e um historiador da arte que integrou, inclusive, o Conselho Internacional de Museus, né, o ICOM, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, né, o ICOMOS, o ICOFON também, que é o Conselho Internacional de Museologia. Ele sempre esteve envolvido nessas discussões, que ele vai realizar uma profunda análise sobre os objetos de museus, que servem como ferramentas essenciais para a gente pensar os processos de comunicação nos museus. Isso porque, né, em seus estudos, ele vai apontar que a característica de um objeto de museu está no que ele vai chamar de musealidade, né?
segundo ele, a musealidade, né, é um elemento que permite que o objeto, ao ser separado, né, do seu ambiente real e colocado em um espaço museal, ele se torne um documento daquela realidade da qual ele foi retirada, né? Ou seja, agora ele se torna uma museália, que ele vai chamar, que a gente entende isso como um objeto de museu. Então, isso dentro dos museus, quando a gente vai analisar esse processo de musealidade, de museália, dentro dos museus se caracteriza pelos processos de musealização, né? Que é quando o objeto, ao passar por um processo de musealização, ele é retirado da sua configuração real, né, para se tornar um bem patrimonial ou adquirir um status de patrimônio, né? Então, a grosso modo, a gente pode entender que musealizar um objeto representa inseri-lo no museu dentro de uma série de procedimentos técnicos que transforma esse objeto em testemunho de uma determinada cultura, né, ou sociedade, passando também a configurar um suporte de informação. E para o Maroevic, né, nem todas as camadas da musealidade elas podem ser descobertas dentro dos processos de comunicação que ocorrem entre o objeto e o usuário no ambiente museal, né? Então, assim, o objeto de museu, né, com a sua materialidade, ele se mantém como um documento do tempo, né, registrando o seu tempo e a sua existência, né, penetrando na sociedade na forma de informações culturais e informações científicas. Então, o seu conteúdo, né, a sua musealidade é formulado em mensagens e atua no espaço, tendo o museu como uma instituição nesse processo de comunicação. Então, assim, a gente vê que dentro dessas discussões, né, que os museus, com as suas coleções, né, as suas atividades de coletar, de selecionar objetos, né, de estudar e descobrir suas qualidades ocultas e de exibir, né, ou de disseminar suas mensagens por meio de um sistema de documentação e informação, né, o museu ele tem uma infinidade de possibilidades de estabelecer um processo de comunicação por meio dos objetos. E aí, quando a gente pensa nessas discussões, né, aí a gente reflete que o grande desafio que se coloca diante de tudo isso, né, dessa função do museu, é como transmitir a comunicação desses objetos da realidade em que eles se encontram nos museus para o espaço virtual, né? Isso se refere também ao próprio processo de interação dos usuários com os objetos dos museus, né? Que esses objetos agora são virtualizados, né? Então, essas interações, né, elas podem possibilitar o acesso a essas diversas camadas da musealidade que a gente discutiu, que foi um conceito destacado pelo Ivo Maroevic, né? Então, pode mudar pro slide anterior. Está adiantando, né? É o próximo. Ah, não, é aí, o anterior. É o anterior mesmo. É isso aí, desculpa. E aí, né, inserindo agora dentro dessa discussão, pensando do aspecto do advento da internet, né, do uso dos museus no ambiente virtual, essa relação, ela parece ter sido uma preocupação de alguns museus quando a gente volta o nosso olhar para o contexto de explosão do uso da internet nos anos 90, né, em que um número significativo de museus vai estabelecer a sua presença na web. Né? Então, os museus, por meio, né, de suas coleções de objetos e informações, passaram a estruturar, né, para fins educacionais, de pesquisa e mesmo como espaço de entretenimento, diversas ferramentas online como espaço de interação com o público. E, inicialmente, eu citei, né, um artigo do Jonathan Bowen, e ele vai apresentar, né, diversas ações dos museus ao longo dos anos 90, né, destacando alguns museus, como, por exemplo, o museu que ele vai trazer uma discussão, que é o Museu de Ciência de Boston, né, que originalmente ele produziu um site em 1995, que vai incluir o uso de novas tecnologias como parte da missão do museu, né? E ele ressalta também o projeto do Museu Australiano Online, né, que em 1999 ele se apresentou como um importante portal de pesquisa, né, que chegou a disponibilizar mais de 350 mil acervos registrados pelos museus australianos, né? E tem um outro grande projeto
que foi desenvolvido pelo Museu Técnico de Viena, que ele vai trazer, né, na Áustria, que focado num pensamento futurista, ele debateu o papel do visitante, né, na interação com o museu de maneira a interagir com os objetos museológicos em um ambiente imersivo, né, por meio de técnicas de inteligência artificial. E a gente tem também, né, experiências no Brasil, por exemplo, como a criação do Museu da Pessoa, que existe já desde 1991, né, apesar de ele ser um museu virtual, mas ele já existe desde 1991. O Museu Histórico Nacional, né, ele já possui uma página desde 1995. Então, a gente percebe que o público virtual é o elo de destaque que interliga o objeto dos museus com as ações no ambiente web. E aí é interessante que o Boa ele entende, né, que para o museu realizar em sua amplitude, né, esses complexos procedimentos de comunicação dos objetos no ambiente virtual, é necessário entender o objeto não somente pelo seu valor tridimensional, né, mas também na sua forma virtual, pensando assim de que maneira as exposições, né, sejam elas de longa duração ou temporária, elas podem estabelecer uma experiência ampliada com os objetos de museu. E é interessante por esse ângulo, né, ele vai afirmar que os museus eles terão cada vez mais que fornecer material multimídia para promover uma experiência virtual interativa, né, semelhante às experimentadas nos espaços físicos, né, sugerindo que no futuro parte dos museus, né, com as exposições, elas sejam elaboradas de maneira a serem acessadas tanto no plano físico quanto no plano virtual, né, e em uma experiência de curadoria que trabalhe conjuntamente os objetos nesses dois espaços. Então, a gente vê, né, dentro dessa análise, assim, que essas discussões, né, ele já vem trazendo ela desde o final dos anos 90. E a gente vai ver que, pelo menos no Brasil, nessas questões ainda não foram muito bem trabalhadas, já no século XXI e principalmente no contexto da pandemia. Mas é importante a gente entender, né, que o perfil do público dos museus ele se relaciona de maneira direta sobre a forma como a exposição é projetada, né? Quando pensamos o aspecto de curadoria, né, voltada para o público virtual, é importante levar em consideração, né, entender como o público virtual visita os museus, né, construindo, então, uma exposição adaptativa para o site de museus que projetem técnicas de interfaces adaptáveis, né, adaptativas a esse público. E aí também no final dos anos 90, né, aí eu volto a falar de novo daqueles dois autores que eu citei anteriormente, o Paternò e o Mancini, né, que eu citei anteriormente, eles perceberam a necessidade dos museus produzirem interfaces digitais capazes de se adaptarem aos diferentes requisitos dos usuários virtuais, né, de maneira a facilitar os objetivos das instituições museológicas, né? E segundo esses autores, diversos são os motivos de interação do usuário com o site dos museus, né, na realização de distintas tarefas. E eles vão dizer, inclusive, que o advento da web, né, permitiu o desenvolvimento de distintas tarefas, né, na verdade, o desenvolvimento de permídias, né, com informações relacionadas aos museus que podem ser acessadas por uma variedade de usuários de diversas partes do mundo. Você pode mudar, por favor, para o próximo slide? E aí eles trazem como um exemplo, né, que fica nessa perspectiva desenvolvida nesse trabalho, né, o Museu do Mármore, que fica na cidade italiana de Carrara, né, por ter criado a sua plataforma de navegação no intuito de permitir que os usuários selecionassem um perfil de visita que desejasse realizar, por exemplo, né, como a gente pode observar aí, um especialista, ou um estudante, né, ou um turista, né, e aí eles vão trazer essa discussão que, de acordo com esse perfil, né, a exposição virtual do museu era direcionada de uma determinada forma. Então, o objetivo era elaborar um sistema adaptável ao usuário, né, possibilitando que o conteúdo acessado em uma página fosse determinado de acordo com o conhecimento e o objetivo desses visitantes, né?
E aí eles trazem, né, umas imagens interessantes nesse sentido, né, e até nostálgica, por causa desse layout aí de uma página de internet dos anos 90, né, relembrando aquela clássica página do Internet Explorer, que é um navegador que nem existe mais. Mas essas são imagens, né, retiradas de um outro artigo dele, né, que chama, uma outra tradução bem literal também, né, visitando museus de forma conjunta, como compartilhar uma visita ao museu virtual, que a gente pode perceber, né, nessa primeira imagem à esquerda aí, que o visitante, ele pode escolher o perfil de visita que ele quer realizar, né, que aí aparece turista, historiador da arte ou especialista. E aí, em seguida, a gente consegue ver que aparece uma imagem focada no perfil de um turista. Então, e de que maneira ele pode acessar, né, por meio dos mapas da cidade, né, da galeria, do museu, né, ou quando ele clica em um objeto, a forma como esse objeto aparece para o visitante virtual. Então, se é um pesquisador, ao ele cadastrar como pesquisador dentro do acessar o museu aí, as informações que vão aparecer para ele vão ser direcionadas para o perfil de pesquisador. E se for como turista, né, eles vão dizer que aparece como turista. Então, já é uma preocupação do museu nesse sentido, aproveitando o uso da internet nesse contexto. Pode mudar também, por favor, para o próximo exemplo. E aí, né, tem os outros exemplos interessantes que eles trazem, né, como essa primeira figura à esquerda, né, os visitantes do museu, eles interagem com outras pessoas por meio do chat, né, enquanto realizam uma visita virtual no museu. E nessa figura, né, de baixo, é como se fosse o ponto de vista de um visitante dentro de um mosteiro, né? E lá no fundo, assim, com uma imagem não tá meio ruim, né, mas a gente consegue ver três avatares representando três outros visitantes que podem ser vistos por essa pessoa que está no primeiro plano. Então, o visitante ele pode interagir com os outros por meio do chat. E aí, nessa figura, à direita, na parte de cima, né, a gente vê quase a mesma situação, né, em que o visitante ele está olhando através dos olhos do líder do grupo e na de baixo o visitante ele está olhando através, né, de seus próprios olhos, né? Então, a partir dessas experiências aí, né, que a gente viu, né, que mesmo nos anos 90, a gente consegue visualizar algumas tentativas, né, dos museus, né, durante os anos 90, né, de buscar propor ações museológicas voltada para o público virtual, né? Obviamente que dentro das possibilidades, né, tecnológicas dessa época aí. Pode mudar, por favor. Então, é importante pensar, né, que esses processos de transformações provocado, né, nos planos de ação dos museus como reflexo dos avanços tecnológicos no ambiente digital, né, como a gente viu, eles representaram uma série de esforços de adaptações das ações dos museus no espaço web. E mesmo com interesse, né, no público, nos procedimentos de navegações, né, na interação dos usuários com o ambiente virtual dos museus, né, o ponto central ainda nesse objeto, como a gente observa, está voltado para o objeto do museu, né? Ele ainda se torna um ponto de referência. Então, quando a gente volta a pensar, a falar novamente do objeto do museu, né, o objeto museológico, o debate que se coloca é se esse objeto, né, ao ser previamente digitalizado, né, e disponibilizado no ambiente virtual, se ele perderá o seu sentido enquanto objeto museológico. E como a gente analisou no começo, lá com o Pierre Levy, a gente viu que trazer esse objeto, né, para o ambiente virtual não representa necessariamente que esse objeto digitalizado ele seja, né, o oposto do real. E dentro dessas discussões, né, algumas autoras brasileiras elas vão pensar o patrimônio cultural, né, na era digital e elas vão reforçar alguns desses pontos, né? Eu trouxe duas autoras para a gente poder entender um pouco. Uma delas, né, é a Marina dos Reis e ela é uma autora muito interessante que ela vai tratar da digitalização de acervos e a sua preservação na internet, né? E ela vai dizer que o virtual, né, mesmo não existindo fisicamente, ele é capaz de produzir efeitos e influenciar
na realidade física, né? Então, com isso, ela vai identificar, né, essa cybercultura, que inclusive é um espaço, né? A cybercultura é um conceito que o Pierre Levy também trabalha muito. Ela vai entender, então, a cybercultura como um espaço em que o virtual ele se relaciona com o real, né? Na medida em que o processo de virtualização de determinado objeto, né, ou patrimônio, ele significa a virtualização da informação que será transmitida no ambiente virtual. Então, dessa forma, ela busca desmistificar a ideia, né, de que o objeto no plano virtual ele não possui informações que se ligam ao objeto físico, né? Então, ela vai até dizer que o patrimônio digitalizado é muito mais uma nova forma de acesso, né? Como ela fala, que proporciona uma experiência, né, diferente da presença dos originais. E aí uma outra autora também que eu trouxe, que é a Renata Cardoso Padilha, que ela caminha nessa mesma dinâmica em compreender os museus no âmbito de ampliação dos usos das ferramentas digitais. E ela vai dizer que esses espaços eles estão sendo direcionados no sentido de reformularem suas ações, né? Buscando ampliar seus públicos e inserindo dessa forma os objetos museológicos no ambiente web, né? Ela vai tratar desse aspecto e ela vai abordar, né, um importante conceito, né, que envolve as reflexões que a gente está discutindo aqui, que a gente até falou anteriormente, que se refere aos usos dos objetos musealizados no ambiente virtual, né? Então, ela vai tratar desse conceito da museologia, né, que a gente está tratando aqui da musealização, né, que o objeto, né, como a gente viu, ao passar por um processo de musealização, ele é retirado de sua configuração real para se tornar um bem patrimonial ou adquirir um status de patrimônio, né? Então, a grosso modo, a gente pode entender que musealizar um objeto representa inseri-lo dentro de um museu, né, dentro de uma série de procedimentos técnicos, né, que transforma esse objeto em testemunho de uma determinada cultura ou sociedade, né, se configurando, inclusive, nesse sentido, como um suporte de informação. E a gente pode pensar isso em relação aos acervos digitais, né? Porque quando a gente digitaliza algo, seja por meio, né, de qualquer equipamento eletrônico, esse objeto, né, o registro digitalizado, ele é transportado para o ambiente digital, né, por meio da digitalização, por meio da reprodutibilidade digital, né, modificando o seu formato em conteúdo. E aí a Padilha vai inclusive, definir esse objeto digitalizado como um objeto que passa a ter uma dimensão virtual, né? Que daí ela vai chamar de objeto museológico digital. Então, a gente pode pensar que a reprodutibilidade digital do objeto patrimonial, né, ou museológico, ele mantenha a sua aura, né? Pensando aqui o conceito que a gente falou do Walter Benjamin, né? E devido a essa proximidade entre suporte digital com o objeto informacional, ele também deve ser musealizado, né? E patrimonializado, né? Levando também em consideração o seu caráter digital e todos esses processos de musealização e patrimonialização. Então, ela leva essa discussão que a gente faz com o objeto no museu, né? Quando a gente traz ele para o ambiente digital, né? Quando a gente digitaliza esse objeto, ela entende que ele também está passando por um processo de musealização no âmbito virtual. Então, esses acervos digitais, eles passam a configurar uma nova existência, né, digital no âmbito virtual. Então, é importante ele se institui com uma nova vida, né, segundo a concepção dela, a partir da sua reprodutibilidade. Então, aí a gente pode pensar que a validação da aura desse objeto, né, e o seu reconhecimento pelo público, né, ou usuários no ambiente web, ele perpassa o reconhecimento de que esse acervo digital ele possui uma nova história, né, e novos usos que requerem que o mesmo se enquadre nessa forma, né, que a gente está falando aqui contemporânea de lidar com o patrimônio, né, de armazenar, de preservar, né, de organizar, enfim, de difundir os bens patrimoniais. Pode mudar, por favor, o próximo. Que depois dessa introdução, né, que eu fiz questão de introduzir para a gente entender um pouco essas discussões e para a gente chegar um pouco no contexto em que a gente está vivendo agora. Porque, né, até aqui
foi possível a gente perceber, né, que com a popularização da internet, né, a partir dos anos 90, a relação museu, né, e ambiente web, né, e a virtualidade dos objetos museais na sua comunicação com o público virtual, ela tem sido tema de preocupação de algumas instituições museológicas e diversos pesquisadores da área. E que, embora, né, trate-se de um tema central nas discussões para se pensar, né, os caminhos que os museus deveriam seguir neste século, a gente vê, né, a gente conseguiu visualizar que com o advento da pandemia da Covid-19, né, que muitas instituições museológicas não estavam adequadas aos processos de mudanças provocadas pelos avanços tecnológicos. E as transformações causadas pela pandemia, né, elas levantaram alguns debates sobre o lugar do museu no mundo digital, né, destacando inclusive a necessidade de se pensar novos profissionais na área, né, cuja função permeie trabalhar pensando esse espaço virtual, né? Então, por isso eu pretendo destacar agora algumas mudanças, né, ocasionadas pela pandemia na relação dos museus com o mundo virtual digital, né, revelando, em alguns casos, que muitas instituições museológicas elas não acompanharam os processos de transformações tecnológicas, né, e por isso encontraram algumas dificuldades ao transpassar para o ambiente virtual essas mesmas funções realizadas no plano físico, né, no museu, principalmente quando pensamos o uso do objeto museológico e toda essa dinâmica que envolve pensar, né, a musealização, a comunicação museológica, né, todos esses procedimentos que a gente pensa no espaço físico do museu. Pode mudar, por favor. Então, a gente pode destacar, né, que o fenômeno da virtualização e a consequente metamorfose do objeto museológico, eles sofreram uma ascensão no período da pandemia, né, provocando efeitos diretos sobre o campo museal, né, e alguns dados, né, apresentados em relação a essa mudança, né, foram apresentados nesse contexto, como isso aí a partir de 2020, né, com o surgimento da pandemia, né, no auge da pandemia, né, então essa rede europeia de organizações de museus, inclusive ela vai fazer uma pesquisa, né, durante o ano de 2020, né, e ela vai apontar que mais de 60% dos museus europeus aumentaram a sua presença online, né, desde o início da pandemia, e que a maioria desses museus, então, passaram a investir em passeios virtuais, em exposições online, né, em criação de podcasts, né, em atividades educativas inclusive, a digitalização dos seus acervos para os acessos virtuais. E podemos destacar também, né, que algumas importantes ações, né, nesse contexto, eu vou trazer só alguns exemplos para a gente entender, foram desenvolvidos por alguns museus, né, igual nesse contexto da pandemia mesmo, o Museu Britânico, por exemplo, ele disponibilizou, né, em seu site mais da metade da sua coleção, né, de forma digitalizada, com mais de 4 milhões de objetos, né, e além de mais de 1 milhão de imagens, inclusive cerca de 280 mil dessas imagens nunca nem tinha sido divulgada. Então, nesse contexto da pandemia, teve um boom nesse processo de digitalização desses acervos, né? E da mesma maneira, inclusive, o Museu Britânico ele disponibiliza, né, no Google Art and Culture uma experiência de visitação 3D na exposição do museu, né? Então, o Museu Britânico fez uma dessas experiências e também na Inglaterra a gente tem um interessante né, trazer essa experiência desenvolvida pelo Museu Contemporâneo de Hastings, né, que é um museu localizado na cidade de Hastings, que desenvolveu né, um passeio no museu por meio de robôs, né, usando um dispositivo de telepresença móvel, né, que ele é ativado por um Wi-Fi e que ele circula na galeria do museu, né, enviando transmissões de vídeo de volta ao público dos museus que acessam a partir de suas casas. Então, a operação do robô, ela se estabelece por meio de um navegador web, né, que vincula a sua câmera, né, ao computador do público visitante, que controla por meio das setas e teclado, né? Então, isso permite que né, o visitante ele passeie por toda a galeria do museu, desenvolvendo uma experiência virtual com os acervos dos museus. Que essa foto que eu trouxe aí tá no próprio site lá de como é realizado essa visita por meio dos museus, inclusive fica até a cara
né, de você enquanto público, enquanto visitante, visualizando dentro dos museus. Então, esses são só apenas uns exemplos, né, de uns milhares que foram desenvolvidos na Europa, né, nesse contexto. Pode mudar, por favor. E aí a gente viu também, né, da mesma forma, assim, né, que na América, de uma maneira geral também, os museus também desenvolverem atividades virtuais que ampliaram, né, elas se ampliaram, inclusive, devido ao processo de distanciamento provocado pela pandemia, né, e uma interessante experiência virtual que eu trouxe aqui foi desenvolvida pelo National Gallery of Art, né, do estado de Washington, nos Estados Unidos, que ele, durante o contexto da pandemia, eles criaram uma exposição que admite uma visita 3D na galeria do museu, né? Permitindo, então, uma interação muito próxima da experiência física, né? Na medida em que o visitante virtual ele pode caminhar pelas salas, né? Por meio de ferramentas disponíveis no próprio site, ele pode aproximar das obras, realizar leituras disponíveis sobre os acervos, né? Inclusive, eles podem, desculpa, medir o tamanho das obras assim para se ter uma visão concreta da dimensão desses objetos. Inclusive, essas fotos aí que eu trouxe são de uma nova exposição que eles já criaram agora, né, que está sendo realizada e está voltado para as obras do início da Renascença, né, que está em exposição no museu. E então eles organizam essa exposição de forma física e também pensam como articular essas exposições de forma interativa. Então, esse é um trabalho que se estabeleceu, né, se aprofundou no período da pandemia e que eles ainda continuam mantendo essas atividades, assim, que é uma experiência bem interessante porque foi pensada para ser usada num ambiente virtual. Então, assim, a qualidade das imagens são muito grandes, você consegue dar zoom para ver muitos detalhes como se estivesse próximo mesmo desses quadros, porque eles foram pensados justamente para serem usados de forma interativa no ambiente web, né, no ambiente virtual. Pode mudar, por favor. E aí, né, no Brasil, assim, o IBRAM, né, que é o Instituto Brasileiro de Museus, ele vai destacar também, da mesma maneira como a gente viu anteriormente, esse crescente número de ações virtuais promovidas, né, pelos museus brasileiros a partir do início da pandemia do Covid-19. Embora não tenha realizado assim, uma pesquisa que contabilizasse de forma direta a interação do público online com esses museus. E pensando, né, a realidade brasileira, né, esse uso forçado do ambiente virtual provocado pela pandemia, né, fez revelar, em certos sentidos, que muitos museus brasileiros não se prepararam de maneira adequada, né, para a completa experiência que a imersão virtual ela pode proporcionar para esse público virtual, né? E aí eu até encontrei nesse contexto um artigo muito interessante que eu trouxe, né, dessa autora que vai levantar essa questão, né, chamada Gisele Bigman, que ela traz essa discussão de maneira muito pontual nesse artigo que ela publicou na Folha de São Paulo, né? Porque, segundo ela, os museus, as galerias de arte, né, os centros culturais, eles não se preocuparam em desenvolver, né, conteúdos exclusivamente para a web. Então, nesse contexto, eles teve que utilizar como único campo de comunicação online, né, as redes sociais, né, os e-commerce que ela fala, né, e a sua grande maioria o Google Art and Culture, né, que é uma ferramenta que inclusive é muito utilizada, né, por todos os museus do mundo. E ela vai relatar, né, que o coronavírus ele fez surgir esse fenômeno, né, que é de grande impacto no ambiente web, né, revelando que esses museus, essas galerias, elas não estavam preparadas, né, de maneira a desenvolver esses conteúdos exclusivamente para esses espaços virtuais, né? Ela vai trazer, assim, que algumas poucas ações, né, segundo ela, foram desenvolvidas nesse processo de integração do museu com o ambiente virtual. Então, ela traz, por exemplo, né, o Museu do Ipiranga, que está reabrindo agora, né, que ela vai falar que ele se integrou, né, a um Wikipédia, que tem uma biblioteca, uma galeria de arquivos e museus, né, visando a expansão do seu acervo no meio digital, né, contemplando, então, imagens, verbetes críticos, né, e categorizando as obras dos museus, né. Então, a gente pôde perceber, né, a partir dessa análise dela, que durante a pandemia as experiências da visita virtual elas se tornaram, né, elas se tornaram ponto de ação
dos principais museus tradicionais brasileiros, né? E algumas delas podem ser acessadas pelo próprio site dos museus, né? Outras através da plataforma do Google Art and Culture, né? E parte desses museus, né, além de permitirem a visita, eles possibilitaram a opção dessas visitas serem realizadas de maneira guiada, né, por meio de áudio, guia, né, inserindo algumas ferramentas de acessibilidade nos museus. O Museu da República, por exemplo, explorou de maneira significativa essa ferramenta de visita guiada em seu site, né, embora a navegabilidade seja, em alguns pontos, difícil para as pessoas, né, que não têm uma afinidade com as ferramentas digitais. Na verdade, hoje em dia, nem é mais possível fazer essa visita virtual, né, assim, inclusive, como vários outros museus, porque essas visitas eram feitas pelo site, né, pelo Era Virtual, que é um site que permite, né, visitar diversos museus do Brasil de forma virtual, mas que perdeu a sua funcionalidade porque tem essa questão de ter que instalar o plugin, né, de Flash Player, que fala que é um reprodutor de multimídia, que ele foi muito usado para conteúdo de Flash, né, incluindo áudio e vídeo, que ele parou de ser atualizado pela Adobe, né, que é proprietária desse plugin, né, desse aplicativo, e que os navegadores da internet, inclusive, não utilizam mais. Então, com isso, não se conseguem mais realizar essas visitas virtuais em alguns museus que estão no site da Era Virtual. Assim, outros já atualizaram suas ferramentas, mas a maioria ainda, quando você clica para fazer essa navegação, dá erro, porque não tem como instalar o Flash Play. Então, inclusive, são questões que tem que se pensar quando vai se trazer essas ações para o ambiente virtual. E aí tem outros museus também, né? O Museu Nacional, também no Rio de Janeiro, né? Que ele realizou nesse contexto também uma visita de forma guiada, né, por meio do Google Art and Culture, né, e esse tour, inclusive, ele é feito com a utilização da tecnologia do Google Street View, que também é muito utilizada pelos museus, né, onde o usuário ele pode contemplar, né, como era, inclusive, acervo antes do incêndio, porque agora, infelizmente, já não existe mais. Então, nesse passeio, que leva cerca de 10 minutos, assim, o visitante ele é guiado pelos principais objetos, né, do conjunto dos museus, né, acompanhando as imagens interativas através do áudio, e que foram ações que tiveram aprofundamento durante o período da pandemia. Pode mudar, por favor? E aí, né, um ponto interessante que eu quis chegar até agora é de perceber, né, que além dessas ações, né, os museus eles aumentaram também os seus engajamentos nas redes sociais, né, principalmente por meio do Instagram. E talvez esse tenha sido o principal foco de ação dos museus durante a pandemia, né, consagrando nesse período, né, os usos das hashtags, né, que se tornou um grande fenômeno nesse contexto, que delimitaram, inclusive, as ações dos museus no ambiente virtual. Então, a gente percebe, né, a gente pode perceber que houve uma crescente na produção de conteúdo digital nos principais museus brasileiros com o objetivo de fomentar a interação com o seu público, né? E, por isso, então, as ações das mais diversificadas, elas foram realizadas, né? Reestruturando a maneira como os museus atualizam a sua missão a partir dessa perspectiva virtual. Então, a linguagem das redes sociais, ela se tornou um importante ferramenta nesse processo, né? E aí eu só trago aqui alguns exemplos para a gente perceber, né, o boom dessas hashtags, né, nesse contexto da linguagem das redes, né, do Instagram, principalmente. E aí um dos exemplos que eu trago aqui, né, por exemplo, o Museu de Arte de São Paulo, né, o MASP, que nesse período, né, de confinamento, ele convidou seus seguidores, né, no Instagram, né, não apenas para conhecerem as obras virtuais dos museus, mas também para interagirem com o museu, né? Então, uma ação de destaque que foi realizada pelo museu foi, né, a campanha com a hashtag MASP Desenho de Casa, né, que todas as terças-feiras o museu ele desafiava o público a fazer releituras, né, de uma obra do acervo, né? Inclusive como premiação o museu oferecia, né, ao ganhador um passaporte para poder visitar gratuitamente o museu durante o período de um ano, né? E além dessa atividade foram realizadas, né, durante as quartas-feiras, né, tinha um encontro virtual do projeto Diálogo no Acervo, né, um momento em que o público virtual ele foi apresentado as obras da coleção dos museus, né, investigando essas novas relações entre obra, visitantes, mediadores, né? Nas quintas-feiras ocorriam as lives, né, com conversas entre curadores do museu e convidados, assim. Foi uma dessas atividades feita pelo MASP.
E, né, temos um outro exemplo, que é o Museu de Arte Moderna, né, o MAN, né, de São Paulo, que também procurou estruturar suas ações virtuais por meio de hashtags, né, que gerou, inclusive, uma imensa, né, mais uma intensa, na verdade, participação do público virtual, né? Então, o MAN, ele criou uma programação online por meio de hashtags, né, com uma hashtag MAN Online, né, de maneira a se manter ligada com seu público no período da quarentena, né? Foram realizados tours virtuais, fizeram lives, né, quizzes, né, cursos online, como diversos outros museus também fizeram nos seus canais digitais e apresentando também alguns conteúdos inéditos, né? E como resultado desse trabalho, né, fazendo essa ampliação com o público virtual, houve um aumento significativo da participação do público com as plataformas virtuais do museu, né? Pensando em São Paulo. E aí, quando a gente vai para Minas, por exemplo, né, tem uns museus que eles se encontram no Circuito da Liberdade lá, né, que fica na cidade de Belo Horizonte, que eles também ampliaram da mesma maneira, né, o número de ações no âmbito virtual com o objetivo de manter o contato com seu público durante o período da pandemia. Então, nas redes sociais dessas instituições, né, que figuram nesse Circuito da Liberdade, aumentaram também as informações sobre as edificações, sobre os acervos, né, curiosidades sobre essas instituições. Então, tem aí como exemplo a hashtag, né, do CCBB de Casa, né, que é o Centro Cultural do Banco do Brasil de Belo Horizonte, que ele vai preparar também conteúdos, né, para serem acessados de maneira virtual, né? Então, exposições, shows, peças teatrais, né, mostras cinematográficas e de arte, né, de educação, foram disponibilizadas de forma gratuita, né? E dentre essas ações tem a visita virtual, né, também pelo Google Art and Culture, né, realizou diversos webinários, também como diversos outros museus também realizaram webinários, né, eles têm essa hashtag aí de inesquecíveis CCBB, que foram apresentadas no Instagram do CCBB, né, exposições que fizeram parte, né, e outras hashtags como CCBB Educativo em Casa, que, né, com a apresentação de vídeos de visitas mediadas na exposição, né, isso em BH. E aí, quando a gente vai, por exemplo, também né, no Paraná, por exemplo, em Curitiba, do Museu Oscar Niemeyer, ele intensificou, né, de uma maneira significativa suas ações, né, produzindo conteúdo para o público virtual. E isso, inclusive, gerou um aumento de interação dos usuários com as redes sociais do museu, né, tornando, inclusive, um dos museus mais instagramados do Brasil nesse contexto. Né? Ele ficou em quarto lugar, se não me engano, né, para chegar a alcançar, inclusive, mais de 47 mil publicações em um ano. E parte desse aumento, né, se deve às atividades online por meio das hashtags, né, como a hashtag Moe em Casa, né, com as atividades de mediações e oficinas artísticas, né, alcançando, inclusive, mais de 1 milhão de usuários. Né? Então, as ações elas se dividiram entre exposições online, por meio do Google Art and Culture, né, oficinas artísticas, oficinas em vídeos, né, apresentado por artistas, inclusive, e oficina com pessoas acima de 60 anos, enfim. Fizeram uma série de atividades por meio do Instagram. E pode mudar, por favor, o próximo. Em Santa Catarina, né, em Florianópolis, o Museu de Arte de Santa Catarina, ele também, por meio do seu núcleo de ação educativa, ele vai desenvolver o MASC, né, Família em Casa, com o objetivo de apresentar conteúdos relacionados a obras, né, e artistas da coleção do museu, né, e de assuntos que envolvem a história e a memória do museu. Então, por meio da hashtag MASC Família em Casa, o museu passou a divulgar os conteúdos, né, acho que era todas as sextas-feiras, na página do museu, no Facebook e no Instagram. Né? E da mesma forma em Porto Alegre, né? O Museu de Porto Alegre, ele vai desenvolver no seu Instagram um programa de lives, né? Chamado Lives do Museu, tratando de diversos temas que se relacionam com a história, né? Da cidade de Porto Alegre. E o uso dessas, né? Dessas visitas virtuais, né? E das redes sociais como alternativa ao distanciamento social, né? Causado pela pandemia, ele é fortemente utilizado pelos principais museus também da região nordeste do Brasil, né? Eu trouxe como exemplo o Museu de Arte Moderna da Bahia, que ele disponibilizou uma visita
virtual a todo o espaço do museu e vendo as redes sociais, né, como principal ferramenta de comunicação com o seu público, ele trouxe para sua rede, né, um projeto que eles têm lá, que é consolidado, que chama Jan no Man, né, que é um evento de 10 que tem toda sexta no museu, e eles lançaram essa hashtag Jan no Man. Então, toda sexta-feira no Instagram do museu tinha esse evento online de jazz, né, e essas ações, né, no âmbito e aí agora é interessante perceber, né, que elas parecem, né, essas ações usando hashtags de lives, né, de palestras, de vídeos, de webinário, elas parecem que elas vão diminuindo na medida em que a gente visualiza alguns museus na região norte e centro-oeste do Brasil, né? No estado do Amazonas, por exemplo, né, as únicas iniciativas que foram encontradas, né, nesse meu processo de pesquisa foram no site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, né, com destaque para um projeto chamado Cultura Sem Sair de Casa, né? O projeto ele abrangeu a apresentação de alguns museus, né, do Estado, assim como visitas guiadas nesses mesmos museus, né? E aí nesse contexto tem um destaque dessa hashtag Fica na Rede Maninho, né, que tinha como objetivo reunir vídeos de atividades culturais dos artistas do Estado do Amazonas. Pode mudar para o próximo. E aí no norte, né, já mais para o norte, assim, a gente vê, por exemplo, um dos museus mais visitados em Macapá, que é o Museu Sacaca, que não apresentou nenhuma ação em suas redes sociais, não em seu site voltado para o público virtual durante a quarentena, né? No Pará, a gente tem o Museu Paranaense Emílio Guild, que é uma das instituições mais importantes do Brasil, né? Que as ações virtuais elas se estabeleceram apenas em nível de caráter científico, talvez seja pelo próprio perfil, né, de pesquisa da instituição, né? E quando a gente vai para a região centro-oeste, né, a gente continua visualizando esses problemas, como, por exemplo, na cidade de Goiás, o Museu da Casa Cora Coralina, né, que eu trouxe até uma matéria aí da época que mostra, né, que o museu ele se viu numa situação muito crítica financeiramente devido à falta de visitas. E o reflexo disso foi a ausência de ações no âmbito virtual nas redes sociais do museu, né, que quase chegou, inclusive, a fechar a sua porta e por isso pediu ajuda para a comunidade para se manter. Que é diferente quando a gente vê em Brasília, por exemplo, se é a capital federal, essas ações virtuais elas foram desenvolvidas em maior escala, né? Por exemplo, o Museu Nacional da República lançou uma série de atividades através do Instagram como, né, forma de interação com o público. Então, as principais interações se estabeleceram por meio dessas hashtags, né? Hashtag Meu Museu, né? Em que o museu convidava os visitantes a compartilharem fotos de suas visitas na instituição, né? Tem um Museu em Casa, que apresentou uma série de vídeos de artistas que expuseram no museu, né? Explicando suas obras, né? Tem a hashtag Filtro Meu Museu, né? Que são filtros do prédio do museu para que os usuários pudessem simular esse espaço em suas fotos, né? Tinha a hashtag Museu com Música, que apresentava músicas no aplicativo do Spotify, né? Com a apresentação de diversos artistas, assim, né? Bem, assim, a gente entende, então, que essa realidade apresentada nas regiões centro-oeste e norte do Brasil reflete, em certa medida, uma projeção que foi levantada pela Unesco, né? De que 13% dos museus menores, né, do mundo estariam seriamente ameaçados de não conseguirem retomar as atividades na pós-pandemia devido à falta de verba. E a gente sabe que a falta de verba, né, de recursos reflete diretamente na escolha de sites, né, mais elaborados, tanto no que se refere ao design quanto na sua navegabilidade, né, e mais do que isso, né, os recursos humanos e financeiros, né, de uma instituição influencia na contratação de pessoal, né, especializado para tratar exclusivamente dessa ação no âmbito virtual. Então, assim, uma visita rápida, assim, pelos museus que a gente apresentou aqui demonstra, né, que quanto mais apoio financeiro o museu possui, mais elaboradas são as ações com o público virtual no período da pandemia. Pode passar para o próximo slide, por favor. Bem, então, voltando ao fenômeno, né, da virtualidade discutido aqui nesta apresentação, né, essas experiências, né, quando a gente vê tantos nos sites, em redes sociais dos museus, né, como por meio do Google Street View, elas fazem a gente refletir sobre em que medida esses ambientes virtuais dos museus permitem uma experiência museológica virtual, né? Assim, sobre como as experiências
e narrativas são construídas no espaço físico. E sobre esse ponto, né, tem a crítica de arte que eu trouxe para a gente pensar um pouco, né, que é uma jornalista e a curadora também, a Natália Lavigne, ela faz umas importantes reflexões ali em seu artigo, que também foi publicado na Folha de São Paulo, em que ela traz esse problema, ela busca analisar, né, que esse excesso de lives, de visitas virtuais que ocorreram durante a pandemia, né? Então, ao analisar essas plataformas virtuais de navegações em museus, né, com destaque inclusive para o Google Street View, a autora ela faz uma interessante questão, né, ela traz, na verdade, uma questão que converge com o problema discutido nessa apresentação, em relação à experiência virtual e a sua relação com o público virtual, né? Para ela, essas plataformas virtuais, né, que buscam simular uma experiência, na verdade, no espaço físico, elas desconsideram alguns fenômenos que envolvem a experiência no espaço do museu, né? No que diz respeito a essa visualidade na relação que a gente estabelece do nosso corpo, que é estimulada na relação com o espaço. Então, para ela, né, a visita em um museu envolve uma série de experiências, né, coreográficas, corporais, que determinam de maneira significativa em como nos relacionamos com os objetos musealizados. Então, é interessante que ela traz essa discussão, que embora plataformas como o Google Art and Culture, né, redes sociais como o Instagram, ofereçam uma ampla possibilidade de navegação e interação com os museus, as experiências virtuais, em certo sentido, elas podem provocar um certo desconforto, né, a partir do momento em que essas atividades não são pensadas a partir dos usos dos objetos dos museus no ambiente virtual, né? E esse tema é ponto central aqui discutido, né, nessa apresentação, e que parece figurar como um dos focos de discussões nesse período da pandemia, né, em que, inclusive, deverão ser levados em consideração pelos museus no pós-pandemia, né, já que a gente ainda se encontra nesse processo. E essa crítica, inclusive, também é destacada pela Gisele Bigman, né, que eu citei anteriormente, que ela vai trazer essa discussão, né, de que os museus eles precisam repensar a sua presença no ambiente web, né, no ambiente virtual, né, focando não somente nas redes sociais, né, mas pensando e planejando suas ações, levando em consideração as próprias mecanismos do ambiente web, né? E aí, quando a gente vê, inclusive, na pandemia, né, que surgiu essa ideia, essa necessidade, inclusive, de pensar o uso de profissionais especializados nessa área, né, como designer, artistas, programadores, museólogos, pensando essas ações no ambiente virtual. E essa foi, inclusive, uma das ações, né, de umas reflexões levantadas pela Aliança Setorial Museológica na Europa, né, que durante a pandemia, em 2020, né, durante o ano de 2020, eles identificaram novos perfis profissionais para o setor de museu a partir dessa observação, né, de demandas que surgiram durante a pandemia, né, e do crescente uso do meio virtual como ferramenta de comunicação do museu com seu público. Então, eles vão identificar que são 4 profissões, né, que são essas aí, que eles vão identificar como gestor de estratégia digital, né, o curador de coleções digitais, né, tem esse de desenvolvedor de experiência digital interativa e de gestor, né, de comunidade online, né, que são profissionais que até então não haviam sido pensados dentro dos museus, né, no sentido de pensar profissionais que se dedicassem exclusivamente a desenvolver ações museológicas para o ambiente web, levando em consideração as ações do museu nesses espaços. Pode mudar, por favor? Então, a gente vê, né, que certamente um dos principais desafios no pós-pandemia, né, que serão enfrentados, inclusive pensando nisso pela maioria dos museus com menores rendas, assim, né, que mesmo antes da pandemia já encontravam barreiras para o desenvolvimento de suas atividades museológicas. E a questão que se coloca aqui para a gente refletir, no entanto, envolve um outro aspecto, né, teórico no que se refere à função prática dos museus, né, e a maneira como essas experiências elas podem ser transportadas para o ambiente virtual, né? O museu, se a gente for analisar, né, ele é um fenômeno, né, identificável por meio de uma relação muito especial entre o homem, né, o espaço, o tempo e a memória sendo então percebida, né, como dentro dessa perspectiva da musealidade nessa teoria museológica, né? E a musealidade, como a gente viu,
ela se estabelece como né, a potência ou a qualidade identificada em certas representações do real, né, o que a torna relevante na ótica dos museus, né? Então, a própria percepção dessa musealidade é um produto de sistemas e valores específicos de cada cultura, e da mesma forma das instituições museológicas, né? Então, nessa lógica, a experiência museal dos públicos nos museus, elas estão intimamente ligadas à forma como os museus estabelecem suas dinâmicas, né, de comunicação. Então, a gente vê que a experiência no museu ela se estabelece por meio dessa complexa relação, né, estabelecida entre o visitante do museu e o espaço museológico, no momento em que os processos de construção, de sentido, né, de reflexão, se dão por meio da articulação entre o visitante e o espaço expográfico. E o elemento estruturante dessa relação museológica se dá pela comunicação. Então, dessa forma, a comunicação ela é percebida como função primordial dos museus, né, em que o ato de comunicar, né, foca-se no objeto do museu como estratégia narrativa cujo discurso é assimilado, né, na relação entre o emissor e o receptor. E a própria Marília Xavier Cury, né, que é uma importante pesquisadora na área da museologia, ela vai dizer, né, que o sistema de comunicação museológico é o conjunto teórico que envolve todos os setores dos museus, né? Inclusive, ela vai destacar 3 sistemas fundamentais, que as competências técnicas, né, as políticas e as administrativas. E nesse processo, a exposição seria o elemento central da comunicação, né, onde ocorre a experiência sensorial que se estabelece por meio das cores, né, da iluminação, dos detalhes, né, os textos, o próprio circuito expográfico, né, principalmente da relação com os objetos museais. E o museu, enquanto um espaço comunicacional, né, ele apresenta o seu discurso através da comunicação, né, em que os emissores, né, os próprios museus, eles elaboram a exposição por meio de códigos com o intuito de apresentar uma mensagem, né? E o público, o receptor, ele decodifica e complementa essa mensagem por meio dessa experiência que ele vai ter com, né, com esses elementos expográficos. E nessa relação, então, com o objeto, é por meio do contato com a linguagem museológica, né, que o sujeito ele estabelece uma relação de reflexão, né, onde a sua própria percepção sobre o real ela se modifica a partir da experiência museal, né, agregando, inclusive, ganhos significativos, né, contribui para uma ampliação do campo, né, de uma possibilidade de construção identitária, de uma percepção crítica da realidade cultural, né, do estímulo da produção de conhecimento, assim. Então, a discussão que se coloca a partir desse ponto é de que maneira essa experiência museológica ela pode ser concebida no âmbito virtual. E pode mudar, por favor. E a gente vê, analisando os casos aqui analisados, né, das ações promovidas pelos museus brasileiros diante da impossibilidade de abrirem suas portas, né, estabelecendo uma experiência né, unicamente de forma virtual, que essas ações elas demonstraram, em certa medida, que essas experiências elas se caracterizam muito mais como interativas do que reflexivas, né? Que o museu ele se diferencia, porque a gente vê o museu ele se diferencia por ações específicas no comunicar, né? O que tende a provocar no indivíduo uma reflexão a partir do contato com os objetos. Então, nesse sentido, né, quando a gente analisa dentro de uma perspectiva expográfica, né, as narrativas, as iluminações, os textos, eles influenciam na percepção do sujeito. E dentro disso que a gente visualizou, isso ainda não é muito reproduzido de maneira semelhante no ambiente virtual, né? Porque requer uma outra linguagem museológica quando a gente visualiza nesse espaço, né? A gente viu aqui que a maioria das ações dos museus no espaço virtual, né, elas se destacam mais como interativas, né? Principalmente no ambiente instagramável, né? Com suas hashtags, cuja única função a gente vê que é muito mais entreter e atrair um número maior de seguidores do que refletir essa experiência museológica dentro do museu em si, né? Isso se reflete também nas ações educativas, nas visitas, né? Em todas essas ações virtuais dos museus. Então, assim, a gente pode pensar que o desafio dos museus brasileiros é propor uma experiência museológica que busca trazer uma reflexão em que o indivíduo ele se transforme a partir da experiência virtual. Mas, assim, o certo é que ficou comprovado, né, que os usos do ambiente virtual, eles aumentaram
a relação do público com os museus, né? E isso, certamente, a gente não pode negar que se configura como um grande mérito no uso das plataformas digitais, né? Como forma de atrair a atenção dos usuários, né? E esse é um grande caminho para que sejam desenvolvidas ferramentas de maneira adequada, né? Para que os museus eles possam reproduzir no ambiente virtual ações, né, e discursos, né, que realizam no plano real, né, no plano físico. E para atingir esse objetivo, né, parece ser necessário que seja estabelecido uma linguagem virtual, né, que tenha como intenção trazer essas experiências, né, essa face virtual do museu, ela deve ser estruturada por meio de uma linguagem que se constitua por meio de criação, né, e dessa informação, na verdade, informação. Pode me dar, por favor. E aí é importante, né, a gente pensar, né, que enquanto representação simbólica, né, a essência dos museus está na sua capacidade de transformação, né? Então, independentemente do espaço físico, né, o museu ele pode, né, se revelar de formas definidas, né, tendo o espaço virtual como um espelho, né, assumindo diferentes formas, né, capturando, codificando, interpretando, né, o patrimônio na sua virtualidade, né? E é nesse universo virtual que deve se desenvolver uma linguagem museológica específica de comunicação e conhecimento, onde o público virtual, né, ele imerso nessa experiência, ele possa estabelecer uma relação dialógica que transforme, né, que ele se transforme a partir dos mecanismos museológicos que proporcionam essa experiência. Então, nesse procedimento, né, as linguagens devem ser pensadas para o seu uso na virtualidade, né? Os processos curatoriais, né, eles devem estabelecer enquanto dispositivos técnicos que irão determinar a formação, né, a gestão, a comunicação pública dos museus nos espaços virtuais por meio dessas evidências materiais do mundo real, né? Isso, inclusive, envolve pensar estratégias, né? Contratar uma equipe qualificada que compreenda as diferentes linguagens, né? Tanto museológicas quanto a linguagem web, né? Com suas diversas ramificações, envolvendo linguagem de programação, design, né? Perspectiva textual, enfim, uma infinidade de ações na internet. E aí, de uma maneira geral, na verdade, a gente sabe que essas, né, refletindo aqui na verdade, de uma maneira geral, a gente consegue perceber que essas tecnologias digitais, elas não podem substituir totalmente a experiência, né, direta de visitar o museu, né, e a interação social que acompanha, mas, de alguma forma, ela pode oferecer outras experiências que se assemelham aos objetivos dos museus no âmbito físico, né? E essa foi algumas preocupações levantadas por algumas instituições, né, como eu destaquei anteriormente, né, a Aliança Setorial Museológica, que trouxe essa necessidade dessas 4 profissões, inclusive agora eles oferecem cursos de formação para essas 4 profissões que eles destacaram serem muito importantes, e outras também vêm debatendo os usos das tecnologias digitais nos museus, né, que apresentaram práticas de sucesso, né, no uso dessas ferramentas para a criação de conteúdo, tornando essas coleções acessíveis online e aumentando atividade, né, uma atratividade maior desses museus. Então, com o Covid-19, na verdade, né, com essa obrigatoriedade desse distanciamento social, ele gerou né, uma série de reflexões em torno do patrimônio cultural digital, né, ao estimular a criatividade dos museus nos seus engajamentos no âmbito virtual. E esse tema foi abordado, né, como eu trouxe por exemplo, né, pela Aliança Europeia do Patrimônio, que em maio de 2020 vai lançar um manifesto, né, do patrimônio cultural, né, como um poderoso catalisador para o futuro da Europa, e eles vão destacar aí também essa questão da transformação digital que está ocorrendo na Europa. Então, eles apresentam um importante papel em relação ao patrimônio cultural digital, né, essa potencialidade de se ampliar as ações dos museus no ambiente virtual, né, com os usos de novas tecnologias, inteligência artificial, aprendizagem automática, né, pensando de forma ética e humana. E aí eles trazem 2 exemplos, né, um dos exemplos que eles apresentam a partir dessas discussões, né, foi nesse manifesto, foi desse museu Motor Museum, né, na Letônia, que ele passou a utilizar várias tecnologias digitais que permitem aos visitantes, né, explorarem as coleções em profundidade, né, de maneira virtual, por meio de guias de áudio, experiência de realidade aumentada,
mapeamento de vídeo, né, estações de trabalho, projeções visuais, soluções de multimídia, né, de áudio, experiências práticas, de jogos, assim, é um conjunto de multimídias que conduziu, né, segundo esse manifesto, a resultados positivos, evidenciados pelo aumento do número de visitantes e, inclusive, por um reconhecimento internacional. E teve outro projeto que eles trazem também, que é esse que está aí, que é o Museu da Realidade Virtual Tolos, né, que combina ferramentas digitais, né, inovadoras para hospedar coleções digitais e testemunho de alto valor cultural que seja acessível ao público, né? Então, ele vai funcionar como uma espécie de, que eles vão falar, né, de teatro de realidade virtual, né, em forma de uma cúpula, né, como se fosse, né, um cosmo mesmo, né, um cosmo helênico, né, que inclusive no espaço físico lá cabe mais de 130 pessoas, que é um edifício, né, que ele tem um projeto arquitetônico, que é uma infraestrutura tecnológica que abriga, né, esse acervo digital da fundação. Então, você convive num show interativo, que é controlado pelo espectador, né, e não é algo muito estático, que ele vai se movimentando de acordo com o interesse do visitante, né? Então, é quase que uma experiência de imersão no mundo virtual, né, que se caracteriza por essa resposta imediata, né, de flexibilidade, de originalidade, né, que são programas apresentados, inclusive, dentro do programa que eles têm, chamado Museum Educator, né, que permite a interação dos visitantes através dos botões, né, que se encontram em cada uma dessas cadeiras quando você está lá nesse processo de imersão virtual, assim. São alguns exemplos que vêm dentro desse manifesto. Pode mudar, acho que estou caminhando por fim já. Sim, já estou partindo para a finalização dessa palestra e assim, como conclusão, né, o objetivo foi perceber, né, que essas tecnologias digitais, elas demonstraram seu valor no período da pandemia, né, global, aproximando as pessoas, né, incentivando a criatividade e oferecendo um espaço virtual para construir, né, ideias coletivas, né, e que, ao contrário, por exemplo, né, do que a gente viu, assim, alguns dos exemplos apresentados aqui, né, no Brasil, a gente ainda vive uma realidade distinta, assim, né, dentro dessa discussão que se tem dentro do aspecto do acesso à tecnologia, né, que em alguns casos apenas os grandes museus, eles conseguiram utilizar essa tecnologia de alguma forma para criar ações por meio de espaços, né, virtuais, de interação com o público. Mas aí a gente viu que essas experiências, elas ainda perpassam o próprio limite que essas ferramentas das redes sociais, como Instagram, né, Facebook, YouTube e esses sites de visitas virtuais, eles delimitam, né? E que nesses espaços a gente não se consegue alcançar, né, uma experiência museológica no Instagram, por exemplo, para além de lives, stories, né, compartilhamento de fotos, né, usos de filtros, curtidas, né, interações por meios textuais, assim, essas plataformas, elas não permitem aos museus alcançarem um público, quer dizer, na verdade, elas permitem alcançar um público maior, mas ainda não limitam muitas experiências museológicas, né? E aí o grande desafio que se coloca é como transformar esse grande alcance virtual, né, em ações museológicas virtuais com o desenvolvimento, né, de acordo com a missão de cada museu, assim, e aí a gente vê, inclusive, que em relação aos museus menores ainda são os maiores esses desafios, né, porque ausentes de financiamento, né, eles são restringidos a uma experiência muito limitada no ambiente web, né, inclusive algum desses sites, quando você vai visualizar, eles se assemelham muito mais a sites, assim, parecem páginas dos anos 90 que tem um conteúdo muito mais informativo, né, do que comunicativo, interativo, que inclusive pouco atrai a visitação do público virtual, né? E da mesma forma isso é refletido na própria rede social desses museus, que, né, sem uma equipe qualificada, né, eles tornam-se apenas espaço de repositórios de fotos ou informações sem qualquer interação ou engajamento com o público, né? Então a gente pode observar que essa experiência virtual, ela pode servir como na verdade, uma grande ferramenta de ação dos museus, né? Que o virtual, a gente viu aqui que ele surge como uma outra possibilidade de transformação dos indivíduos a partir da sua relação com os objetos museológicos, né? Colaborando, inclusive, para a ampliação da sua função social e servindo, inclusive, como plataforma, né? Para as aspirações e as necessidades, né? Da comunidade e dos territórios. E a pandemia mostrou que alguns museus ainda não estão preparados para
propor uma experiência virtual completa, né, na medida em que essas instituições não viram ainda o meio virtual como um foco de ações, né? E aí, o grande desafio é para pensar essas novas funções, né, e as características dos museus, elas perpassam esses usos virtuais, né, e a sua contribuição na missão do museu, assim, porque até então não se voltava a olhar para esses espaços porque foram forçados a partir da pandemia. Então, um dos grandes, né, desafios dos museus nesse século será repensar os usos da virtualidade nesse período pós-quarentena, né, e esse desafio se insere inclusive no próprio debate que envolve repensar, incorporar os hábitos digitais aos espaços museológicos, né? Reconhecer os museus nos espaços digitais e não como uma promessa assim distante, né, uma fonte potencial, mas sim como um espaço virtual para construir ideias conjuntas, né? Então, com isso é necessário aumentar os esforços digitais, né, inclusive no período pós-quarentena, nesse período que a gente vive de extrema crise, né, e sim, investir em medidas de atividades digitais sem precedentes, assim, né, que o orçamento e as estratégias sejam voltadas para repensar, né, e entender a força que esses meios, nessas ferramentas, elas têm para a função do museu. E aí a gente viu, né, que, na verdade, a pandemia ela já está provocando algumas transformações na forma de agir, e essa atenção aos meios virtuais, elas requer também novos métodos que devem ser considerados, né, quando a gente vai analisar nossas ações futuras, né, para que um indivíduo ele tenha uma experiência completa, né, precisa haver uma possibilidade que, inclusive, envolve a democratização desse acesso, né, então a gente pensa também que, inclusive, envolve não somente o desenvolvimento de ações para o ambiente virtual, mas também como o público terá acesso a esse ambiente, que é o caso que eu trouxe anteriormente lá questão do flash play, que se uma pessoa que não tem conhecimento vai acessar lá, ela vai achar que tem algum defeito e não consegue usar, que são, assim, essas linguagens também têm que ser pensadas dentro desse aspecto da acessibilidade. E aí até, assim, eu até lembrei, assim, para ressaltar, né, que tem uma publicação do Icom Brasil, né, no contexto da pandemia, que vai dizer que no futuro, pós-pandemia, os museus eles vão ter um grande papel social. E aí eu acho, né, que para isso, né, é necessário pensar essa inclusão também no meio virtual, né, e compreender que diversos grupos têm dificuldade em utilizar o ambiente web, né, tem essa relação com o idioma, com o uso de tecnologias, né, principalmente que cada indivíduo ele, né, de acordo com a sua idade ou condição social, ele tem uma percepção distinta do que ele é apresentado, né? Enfim, é essencial repensar esses novos conceitos, né, de público e o valor do culto que é dado à exposição no meio virtual, né, na comunicação dos objetos dos museus e que isso exige novos profissionais especializados, né, que exige um investimento que a pandemia trouxe a necessidade disso e agora cabe, né, aos museus entenderem isso como uma grande ferramenta e principalmente pensar essa linguagem museológica que é aplicada no espaço físico nesse ambiente virtual, assim. O IBRAM já está preocupando com isso, né? Inclusive lançou uma política de acervo digital no ano passado, que já veio dentro dessa discussão. Eles lançaram uma política de acervo pensando como os museus fazem para catalogar, né, os acervos digitais, que surgiu como um novo processo também nesse contexto, que já é tão discutido de uma maneira muito ampla, assim, inclusive se tornou um tema muito importante. E eu acho que é isso. Pode mudar. Depois tem as referências no final, né, que eu utilizo. Pode mudar também mais uma vez. Daí finaliza, porque eu gosto de apresentar, né, de onde eu retirei esse slide, porque esse SlideGo é um site muito bom para, né, para quem quiser fazer apresentação e já ajuda muito nesse processo. Mas é isso, muito obrigado. Eu espero que eu não tenha me estendido muito além do tempo. Obrigada, André. Uau, maravilhoso. Muita informação. Eu vou ler aqui o que a Caroline colocou no chat, e se alguém tiver perguntas, agora é o momento, tá bom? A Caroline colocou que o Museu do Prado, em Madrid, foi o primeiro museu de arte do mundo em 2016 a fazer vivos no Instagram. Acontecem de segunda a sexta durante os 10 minutos que precede a abertura dos portões a cada manhã. Os vivos são feitos por um cara apenas com telefone celular, que ele foca na obra em destaque do dia, enquanto ele explica os detalhes interessantes. A gente nunca vê a cara dele.
Esses vivos têm um enorme sucesso pelo mundo todo e essa semana está comemorando 1 milhão de seguidores. Para celebrar, ele está convidando os seguidores a pedir para dividir a tela e escolher 2 pessoas por dia que depois vão poder participar presencialmente com eles em um dos vivos futuros. E aí ela deixa aqui o arroba do museu, Museu Prado, e todo dia às 9h50, na hora espanhola, ou se não dá para levantar tão cedo, fica a gravação no Instagram. Ela deixou aqui como Um convite. recomendação. Uhum. Como é que chama? Tá no Desculpa? chat, né? Tá no Não, chat. a Vivos, assim. Chama Vivos. Vivos. Uhum. E deixa eu ver quem. A Paulina colocou, acho que em relação ao que você estava colocando agora por último, então o caso seria qualificar esse processo, André? Qualificar em qual sentido? Paulina, você quer falar? Para É, você eu acho que explicar melhor? Paulina? ela saiu. Não, ela está aqui. Se você quiser, a gente espera um pouquinho. Se alguém tiver mais perguntas, quiser colocar. Ela está sem som. Se você quiser Ah, escrever aqui, é porque eu não entendi bem. detalhar um pouco melhor a sua pergunta. Se é qualificar, não sei se eu... Enquanto isso, eu vou ler da Yara. Ah, desculpa, Paulina. Museus atuaram de forma Ah, sim. improvisada, então a solução seria a gente qualificar esse processo? É, isso, assim, essa discussão, inclusive, né, os textos que eu trouxe da Natália, esses próprios né, documentos que foram criados, surgiram justamente pensar nesse sentido, de que não, até então, na pandemia, não se tinha um foco em qualificar as pessoas para desenvolverem trabalhos pensando para o ambiente web, né, desenvolver ações, porque a gente pensa que trabalha com tipografia, com comunicação museológica, né, se a gente pensa um elemento tipográfico, como pensar isso virtualmente na internet? E aí, realmente, assim, nós, né, todos nós, enquanto profissionais de museu, a gente foi pego de surpresa. E a única ferramenta que a gente teve que utilizar é a que a gente tinha em mãos, que é YouTube, né, Instagram, que era uma forma rápida de comunicação, né, de utilizar essa experiência de visita virtual. Mas aí a grande questão é, né, diante dessa discussão, é como trazer essa linguagem museológica para o ambiente virtual. Isso vem, obviamente, a partir dessa qualificação, que até tem esse ponto lá dos cursos que foram criados agora, que são cursos voltados exclusivamente para formar profissionais para trabalhar com ambiente virtual nos museus. Mas isso, ainda mais quando a gente lida com tecnologia, o gasto é muito maior, né? Então, é uma série de fatores que realmente né, a pandemia trouxe essa necessidade de se pensar nisso, para a gente, inclusive, trabalhar com esse processo de inclusão, desenvolvimento desse trabalho. Então, seria qualificar, né, os museus pensarem em estruturas, assim, como pensar, focar mais também no ambiente web, para pensar como uma extensão mesmo do museu, não apenas como divulgação, né, ou interação, mas de propor uma linguagem museológica nesses espaços. Abrir um novo campo de trabalho também, né? Como você tinha apontado ali, Sim, outros profissionais que a gente não tinha pensado, né, no primeiro momento, que poderiam compor a equipe de um museu, né? E hoje eles sim. acabam sendo imprescindíveis, né? É. Porque assim, você vê, tem uns museus assim, né? Assim, alguns museus europeus que têm grande investimento que eles, de certa forma, já focam muito nisso, mas é por isso, eles têm uma verba muito grande, então podem investir tempo e dinheiro em pesquisa, que não é muito a realidade do Brasil, Exato. infelizmente. A Yara colocou aqui também. Parabéns, André, pela sua excelente exposição. Sou bibliotecária e seu relato é muito relevante. Obrigada. Parabéns também à Casa Museu, sempre com conteúdo de qualidade. Obrigada, Yara. Alguém mais quer fazer alguma observação, uma questão? Aproveitar esse tempinho final que a gente tem para trocar aqui ideias. Eu tenho uma questão também, que você Uhum. apontou bastante da programação, né? E como fica a acessibilidade? A gente teve alguns avanços, porque tem barreiras também em relação à acessibilidade, presenciais, né, e virtuais,
mas a gente pode ter alguns elementos, né, no espaço virtual que podem, às vezes, facilitar algum processo de acessibilidade, tanto por ter legenda, por ter um outro tipo de material que está mais à disposição. Na sua pesquisa, você conseguiu entrar sobre alguma coisa em relação a Então, isso? não muito, assim, eu encontrei uma experiência interessante que é de um Museu da Moda, eu acho que em Santos, que eles montaram uma exposição virtual. Assim, deu para ver que eles tiveram um cuidado, assim, ao montar a exposição, de pensar, inclusive, no aspecto da acessibilidade. Inclusive, porque trabalha com uma instituição de cegos, então, Uhum. foi pensado nesse sentido. Então, tem audiodescrição, para quem tem essa prática de lidar com essas ferramentas, consegue acessar a exposição, né, pensando dentro desse aspecto da acessibilidade. Mas, ainda assim, isso é muito difícil, assim, muito pouco, porque, assim, na própria realidade mesmo, a gente já não consegue trabalhar muito com acessibilidade. É Então, quando fato, traz para o ambiente virtual, torna-se mais complexo ainda é pensar. verdade. Porque é isso, é um universo muito grande, que realmente, são só idealizações para o futuro, para se repensar, mas é aos poucos que isso vai, né, se envolve política pública, envolve muitas coisas. Verdade. A Paulina colocou aqui, eu li algumas críticas sobre as exposições imersivas. Qual a sua opinião sobre a questão? Você está Essas, falando, ela, você tá falando dessas exposições, Paulina, que algumas vieram aqui para o Museu da Imagem do Som, de São é tipo Paulo, aquela do Da Vinci, tem é, do... É, isso, essas mesmas. Teve na França também, né, é, de maiores É proporções. assim, eu ia até trazer um exemplo assim, que sim, é porque eu não tive a oportunidade de visitar. Eu fui na do Da Vinci que teve aqui em Curitiba, e assim, particularmente eu assim, eu não senti né, uma relação museológica com essa exposição, porque eram só imagens assim, mas tinha uma não esqueci o nome do pintor Van lá. Gogh? Van Gogh. E assim, de certa forma, eu até, assim, eu lembro que na pandemia eles disponibilizaram para você ficar quase entrando dentro das obras assim você tem uma relação muito boa nesse processo de conhecer, né, de perceber as técnicas, assim, né, e para quem gosta de pintura, consegue, de alguma forma, sentir tocado por isso. Eu não vi, né, no próprio, na Museu da Imagem do Som, com esse excesso de informação, né, que daí me parece que as pessoas ficam muito mais lá para fotografarem, assim, né? Tá lá dentro do que uma experiência que foi um boom também de exposições, né? Nos anos 90 e 2000, que é isso, que tem aquelas filas enormes, que é É, é tanta gente que você não consegue experienciar essa exposição, que é uma crítica, assim, eu acho que eu entrar no site, né, eles disponibilizarem a obra e você poder ficar, né, navegando de forma tranquila, tá uma experiência muito maior do que o propósito da proposta dessas exposições, né, nessas imersivas, que é isso, é muita informação, é muita imagem, assim, é todo mundo fotografando, então eu não consigo ver uma experiência nesse espaço de sair e falar, nossa, a não ser dessa coisa, né, assim, tecnológica, que você fica impressionado. Mas, para além disso, pensando no aspecto do museu, isso não acrescenta muito dentro dessa ideia de comunicação, né, que o museu tem nesses espaços, né, de propor uma reflexão, né, a gente sair, de propor mesmo, de refletir em relação à sociedade de uma maneira, né. A narrativa dessas exposições, eu acho que não são pensadas nesse sentido. É só vai fazendo uma capilarização. interface com outra linguagem artística, né? Porque vira um happening, assim, vira Sim, um espetáculo, né? Você tem uma experiência sensorial como se você estivesse dentro de um espetáculo, né? é, Eu vim aqui em São Paulo, mas uma amiga que mora em Paris, ela falou que era muito diferente, acho que até por questões financeiras também, né? Então, que lá era realmente essa experiência que tinha música composta, então que você ia, a sua emoção, ela ia também vagueando ali, é, ela ia sendo conduzida, né? Aqui não, aqui eu fui era muito mais empobrecida nesse sentido, assim, acabava não sendo uma experiência imersiva, né? A palestra foi incrível, a Ana Beatriz Mello, a Caroline Miles. Acho que sai muito mais barato fazer as exposições imersivas que trazer as obras originais, mas pessoalmente eu não gosto. Acho que depende. tem Pelo que assim, me tem muitas relataram, críticas. foi diferente também, né, na Europa e aqui. É. Então, depende como ela chega para a gente, né? E aí vem dessa própria discussão. Às vezes eles poderiam fazer uma exposição com a digitalização dessas obras, por exemplo, mas no sentido que você pudesse
interagir de uma maneira mais direta com essas obras, porque para mim é muito mais uma espetacularização, assim. É igual ficar a Exato, exposição de Souza Totem, assim, também quando não se tem um contato com o acervo, é algo que você tem muita crítica nesse sentido. verdade. Muito Ana bom. Paula Piccolo, achei maravilhosa a apresentação, a sua aluna de museologia da Unespar. Ó, devo dar aula para ela, então, em algum momento. Então, já Já teve uma não... prévia. É, Mais alguém, pessoal? A gente está nos minutos finais, aproveitem o momento da gente poder trocar, a gente poder conversar. André, então, vou passar para você, se quiser fazer as suas considerações finais. eu só queria agradecer mesmo o convite, assim, eu não sei se falei muito, se foi muita informação, porque eu também sou da área de história, então tenho uma mania de contextualizar as coisas para direcionando um caminho, né, até trazer discussões principais, assim, mas eu espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído para a reflexão de quem veio aqui, né, se interessou pelo tema, que é um tema que, né, está sendo amplamente discutido, inclusive para quem se interessar, a própria revista da UNB, né, de Museologia e Interdisciplinaridade, lançou um dossiê só sobre esse tema específico, então todos os artigos são voltados para pensar a relação da virtualidade, e é bem legal, assim, então são diversos artigos que tratam desse tema, então é um tema que está em ampla discussão, e é isso, né, espero que traga uma reflexão para quem trabalhar no museu conseguir levar isso de alguma forma dentro das possibilidades, conseguir já pensar essas ações dentro dos museus, né, no espaço físico, para utilizar no espaço virtual. Daí eu Acho que foi agradeço. muito rico. Além da parte teórica, você trouxe exemplos, né? E acho que a gente conseguiu ver assim uma variedade de possibilidades, né? Que tem para fazer, tanto com recursos, mas também com a criatividade ou com outras formas de pensar. Acho que foi É, bastante rico. E lembrando a todos que vai para o YouTube daqui a aproximadamente um mês, então a gente vai poder rever, né? E ter acesso a todo o conteúdo, fica lá no YouTube. Vou ler mais algumas mensagens aqui, André, para você. Sabrina Camargo, parabéns, obrigada. Carmen Silva, muito obrigada pela divisão de conhecimento e a casa por discutir o tema. Museu, valeu, valeu também. Carmen, Caroline, foi muito interessante, obrigada. Ótima palestra, tema muito pertinente. Então é isso, muito obrigada, André. Lembrando a todos que a nossa programação pode ser acessada no nosso site, nas nossas redes sociais. A gente tem um último encontro com escritores do mês, vai ser com a autora premiadíssima Marina Colasanti, no dia 28 de setembro. Vocês podem fazer a inscrição no nosso site, eu coloquei aqui no chat o endereço. Vai ser um prazer encontrá-los novamente. Obrigada, André. agradeço. Boa noite a todos. Boa noite.